Olá, pessoal, estamos aqui juntas e estaremos interagindo aqui no chat, tá? Então, se liga na aula porque está muito legal e a professora Viviane vai estar aí interagindo com vocês. Só um tempinho aí, não é? Quem ainda não se logou no aplicativo, se loga. E vamos a esta aula, Vozes do Discurso. Olha que aula maravilhosa. Então, chama teu coleguinha e fica aí conectado, porque essa aula promete, ok? Então é isso, minha gente. Estamos aqui pelo aplicativo. Pela TV hoje você não consegue assistir a aula no momento, mas fica aí no aplicativo, ok? Acho que eu votei. Liga aí. Votei não. Professora Adriana, continue aí falando. Então, pessoal, nessa aula de hoje estaremos revisando, não é, esse gênero da oralidade que é tão importante no nosso dia a dia. Pois estamos discursando o tempo todo, minha gente. Pois é, em casa, com responsáveis, com o professor, com o coleguinha, estamos sempre dando as nossas opiniões. E vocês sabiam que isso também é discurso? Esse gênero é muito importante. Então, vamos aprender a praticar a oralidade, porque estamos aí vivenciando um tempo onde ficamos o tempo todo no celular, não é? Escrevendo, respondendo por redes sociais, ou até passando um áudio, às vezes, com aqueles que temos intimidade. Mas é muito importante estarmos praticando o tempo todo a oralidade. Quando estamos falando, os medos, não é, da comunicação vão estar desaparecendo. E com isso, nós estaremos exercitando a oralidade Oi. e automaticamente a escrita, não é? A escrita ela é exercitada quando escrevemos os textos, observando a construção, não é, desta oração. Então, o discurso oral ou escrito, ele é de suma importância para o nosso aprendizado Não é, e professora? crescimento. Ô, Não é mesmo, Vivi? É, professora Adriana, concordo com tudo que você me disse. Voltei aqui. Tava falando do seu microfone, professora Adriana, que era maravilhoso. Aí ganhei um desse também. Pois é, porque hoje o microfone novo aqui, vocês estão percebendo, né? Olha, vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Como a professora Adriana estava falando, é sobre discurso, vozes do discurso. E a gente vai fazer todo um caminho aqui para entender um pouquinho sobre o que é esse tema, né? Que a gente vai conversar hoje. Todo texto narrativo, minha gente, precisa de uma voz. Essa voz contará a história para o público. E a gente vai diferenciar um pouquinho o que é voz de discurso e o que é a voz do narrador. Esse narrador é aquela pessoa que vai contar a história, tá certo? E aí, dentro da história, dentro do texto, quando a gente está escrevendo, a gente vai fazer a diferenciação entre o que é voz do narrador e o que é voz do discurso. Porque o discurso, ele vai dar vozes às outras personagens, tá certo? E assim a gente vai conhecendo a sequência de fatos, a gente vai conhecendo o posicionamento de cada personagem dentro da história. Beleza? Então vamos lá. Essa voz que narra a história é a voz do narrador. Ele organiza a sequência de fatos e ações das personagens a fim de que a história seja completamente coerente. Sem um narrador, ou seja, sem aquela pessoa que organiza a história pra gente, não existiria história. Porque não existiria ninguém contando-a pra gente. Então ele é uma peça muito importante dentro de um texto, tá certo? Mesmo quando a gente não consegue percebê-lo logo de cara, assim, então com tanta facilidade. Ele tá lá, ele existe, tá certo? E tem um papel importantíssimo. Como sabemos, aqui é uma espécie de revisão, porque a gente já viu isso em alguns outros momentos, como sabemos, existem três tipos de narrador, né? O onisciente, que é aquele que sabe tudo, a gente vai ver cada um desses tipos de narrador também a seguir. A gente tem o observador e a gente tem o narrador personagem, né? Vamos lá, vamos destrinchar cada um deles agora. O narrador onisciente é aquele que conhece toda a história e a intenção das personagens, mesmo que elas não digam suas intenções em voz alta. Ele conhece o presente, o passado, o futuro das personagens, ele entende as emoções que estão por trás de cada atitude que cada personagem tem na trama. Então, é um narrador extremamente poderoso.
né? É como se ele tivesse um olhar quase divino em cima da trama, assim. Ele conhece todas as intenções, ele sabe por que uma personagem faz mal à outra, o que é que ela quer colher com essa atitude, ele sabe quem ama quem, né? E vai ali moldando as pecinhas durante a trama, tá certo? Esse tipo de narrador, normalmente ele costuma ser um narrador confiável, porque como ele conhece tudo e sabe todas as intenções, não há motivo para que a gente, enquanto leitor, desconfie desse narrador. Contudo, como a gente vai ver, quando o narrador ele é observador, ou quando o narrador ele é personagem, principalmente, que é quando ele vai ser parcial, né? Ele vai ter só o ponto de vista dele, a gente, enquanto leitor, pode desconfiar desse narrador. Será que ele está falando toda a verdade? Ou será que ele está manipulando a história para me convencer de que o ponto de vista dele é o verdadeiro, quando não é de fato? Então, o narrador onisciente vai ser muito mais confiável, certo? Já o narrador personagem participa da história. Sua visão do mundo e dos acontecimentos é parcial, pois ele não conhece a mente de todos os personagens. Ainda tem isso, né? O fato de que o narrador personagem é aquele narrador parcial, então eu conto a minha história a partir do meu ponto de vista. A Adriana vai contar a história dela a partir do ponto de vista dela. Da mesma forma a Késia. Então a gente tem 3 pontos de vista diferentes. Nós não sabemos de toda a história. Eu não sei o que se passa na cabeça de Adriana, eu não sei o que se passa na cabeça de Késia. E aí eu estou contando a minha versão da história. Sendo assim, ela é uma visão limitada, ela é uma visão parcial, ao contrário do narrador onisciente que a gente estava falando, que saberá de tudo. É como se tivesse alguém assim, com superpoderes, e pudesse ler a minha mente, ler a mente da professora Adriana e ler a mente de Késia ao mesmo tempo, e sabendo de tudo que está acontecendo nessa aula, tá certo? Então, é um narrador muito mais potente, né? O narrador personagem, ele vai estar envolvido na trama diretamente. Então, ele participa da ação, ele participa da história. Mas ele não sabe, não conhece o coração de todas as outras personagens, tá? Ele age de acordo com a sua própria verdade. O narrador observador, que é o terceiro tipo, conta a história em terceira pessoa, mas não se envolve com ela. Ele conhece as personagens e as suas ações, mas não conhece suas mentes e suas intenções. Ele conhece as ações, né? O que pode ser visto, o que pode ser entendido da história que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu vou contar que a professora Adriana viajou para, sei lá, o Tocantins, e aí eu acompanhei a viagem com a Adriana, e eu vou fazer uma história disso. Eu vou contar apenas o que eu presenciei, apenas o que eu vi dessa viagem. Mas, por exemplo, as sensações e as emoções que a professora Adriana teve durante essa viagem, eu não consigo traduzir. Porque eu não sou uma narradora onisciente. Eu sou uma narradora observadora. Em alguns pontos eu posso até ser narrador personagem, né? Porque se eu estava na viagem também, eu estou participando, tá certo? O narrador acaba sendo responsável por organizar o discurso na narrativa. O discurso, minha gente, e esse é o ponto principal da nossa aula de hoje, será a forma como as falas das personagens são organizadas e mostradas na narrativa. Então, o texto narrativo, seja ele romance, crônica, conto, novela, etc., ele possui falas, porque ele possui personagens, né? E essas personagens, elas precisam se expressar ao longo da narrativa. O discurso vai ser essa habilidade de organizar as falas das personagens. Saber em que momento fala Vivi, em que momento fala Adriana, em que momento fala Késia. E assim sucessivamente. Então, eu preciso fazer essa adaptação do meu discurso para que quando o personagem A fale, o público que está em casa não confunda achando que é o personagem B que está falando. Então, eu faço essa diferenciação. E como é que essa diferenciação acontece no texto? Bora dar uma olhadinha? O discurso, minha gente, ele também é divididinho, tá? Ele não vai acontecer assim, todo de uma vez, não. A gente tem 3 tipos de discurso. O discurso direto, quando a fala da personagem é transcrita com exatidão, sem a interferência do narrador. A fala da personagem sempre bem sinalizada pela pontuação. Os casos mais comuns de utilização da pontuação para marcar o discurso são os casos em que se usa aspas para marcar a fala e o travessão.
e ou travessão, né? Quando a gente usa aspas, a gente não usa o travessão e vice-versa. Quando a gente usa o travessão, a gente não usa as aspas, tá? Então, o discurso direto vai ser essa marcação exata da fala da personagem. Eu não mudo nenhuma vírgula daquilo que ela disse. Então, por exemplo, uso de aspas e travessões. Ana disse, saia daqui rápido. E Ana gritou, saia daqui rápido. A gente tem duas falas de Ana, que na verdade são a mesma fala de Ana, né? Mas a primeira frase está marcada pelo uso de aspas, enquanto que a segunda frase está marcada pelo uso de travessão. Mas os dois tipos de fala marcam e delimitam o discurso direto, porque foi exatamente a ordem de palavras que Ana utilizou para falar no texto, tá certo? Quando eu faço adaptações, tipo, fulano disse que talvez seria possível fazer qualquer coisa. Então, eu estou conjecturando hipóteses, eu não estou reproduzindo com exatidão aquilo que foi dito. E aí a gente vai ver que isso são marcas de um outro tipo de discurso. Quando a gente tiver exatamente a reprodução fiel daquilo que foi dito pela personagem e tiver esse uso da pontuação marcando as falas, a gente tem o discurso direto. Não é difícil, tá? Vamos continuar. O discurso indireto. O indireto é caracterizado pela apresentação das falas das personagens feita pelas palavras do narrador. Assim, é sempre feito na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa. Por quê? Como não sou eu que estou experienciando, foi uma outra pessoa que viveu, uma outra pessoa que falou, eu não consigo usar a primeira pessoa. Porque a primeira pessoa é responsável pelo eu. Então, eu só posso falar sobre o que eu sinto, sobre o que eu vivo. Se eu estou reproduzindo aquilo que uma outra pessoa disse ou vivenciou, eu tenho que usar a terceira pessoa, porque eu vou estar referenciando a ela, a ele, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo que eu coloquei, olha. Ana gritou que amava a todos. Ela gritou que amava a todos. Então, eu tenho o uso do pronome na terceira pessoa, do singular, o ela, que aqui no caso tá o nome próprio, né? Mas aí eu tenho as marcas nos verbos, ó. Ela gritou que amava. Os verbos estão conjugados na terceira pessoa. Então, eu consigo evidenciar isso também com as marcas linguísticas, como, por exemplo, a conjugação verbal. E o uso da terceira pessoa, seja ele com o pronome, ela, seja com o nome próprio. Ana, né? Vamos tentar perceber o narrador e a voz do discurso no texto de Alice no País das Maravilhas? Ó, eu trouxe aqui um trechinho de Alice para a gente pensar se a gente consegue perceber essa voz do discurso. Ó, para baixo na toca do coelho. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer. Uma vez ou duas, ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. E, para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Então aqui a gente tem uma mistura de elementos. A gente tem a narração do narrador, que é essa voz que está contando a história, e aí a narrativa para que Alice entre e fale o que ela está pensando. Então, a gente tem uma intercalação aqui entre o narrador contando a história, entre a fala de Alice no discurso direto e volta, tá? Então, ela pensava consigo mesma, tão bem quanto era possível naquele dia quente, que estava sonolenta e estúpida, se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas. Quando subitamente um coelho branco com olhos cor-de-rosa passou correndo perto dela. Tá? Aqui a gente também tem a fábula de Alice. E aqui é o narrador pensando por Alice, né? O que é que ela está pensando naquele momento. E também a gente tem o elemento fantasioso, né? Que a Alice começa a ver um coelho falante apressado passando por ela. Tá? Então vamos pensar aqui no trecho abaixo. Vamos pensar um pouquinho sobre a narrativa do Lewis Carroll, que é o livro de Alice, olha. No trecho abaixo, para que serve um livro? Pensou Alice, sem figuras nem diálogos. A Alice está um pouco indignada que não tem um livro que não tem figura nem diálogo, é só texto. Podemos perceber a voz do discurso, o discurso direto de Alice e a fala do narrador onisciente. Porque se o narrador conhece todas as intenções e conhece os sentimentos que Alice sentiu, quando ela encontrou um livro que não tinha nem diálogo nem figura,
Ele é um narrador onisciente, então ele sabe toda a história. E é que a gente tem essa marcação. Olha, para que serve o livro? Entre aspas, então está dentro do discurso direto, que é a fala direta de Alice. E pensou Alice. Quando ele fala pensou Alice, já é a marcação da voz do narrador. Aí ela volta para ela, sem figuras nem diálogos. Discurso direto, novamente. No trecho, então ela pensava consigo mesma se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas. O narrador, minha gente, nesse período aqui, apresenta o pensamento de Alice de forma direta ou indireta? O que é que vocês pensam aí em casa? Será que é direta? Será que é indireta? Vamos tentar descobrir, né? Vamos para pensar juntos. É indireta, minha gente, porque, olha, eu tenho o narrador dizendo por Alice. Se eu não tenho Alice, eu tenho uma terceira pessoa falando por ela, né? Isso pode ser percebido pela ausência de recurso de aspas e de travessão. Sendo assim, não se trata da citação direta da voz de Alice, mas indireta, pois passa pela voz do narrador. Tudo aquilo que passar por uma terceira voz, que não seja a do personagem que expressa aquela emoção, que expressa aquela ação, será um discurso indireto, certo? Há ainda um terceiro tipo de discurso, chamado discurso indireto livre. Ele acontece quando há a junção entre o discurso direto e o indireto. Não há separação entre a fala do narrador e a fala da personagem. E esse é o tipo de discurso, talvez, mais articulado e mais, né, talvez, perigoso para a gente tentar entender de que personagem qual fala pertence, a qual personagem qual fala pertence. Por quê? Ele faz uma intrincada, ele faz um joguinho entre as falas do narrador e as falas das personagens. E não há essa separação tão óbvia com aspas ou com travessão, por exemplo. Então o texto ele fica intercalado entre as falas de um narrador, seja ele independente de qual tipo for, se onisciente, se personagem ou se observador, e faz essa coexistência entre a fala do narrador e a fala da personagem, tá? E não há uma marcação tão certinha. Por exemplo, se eu digo assim: Helena chegou atrasada do trabalho. Apenas tinha vontade de se deitar no sofá. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Ela sabia que tinha de cumprir as suas obrigações. Então eu tenho aqui um trecho. Helena, nossa intérprete, está concordando comigo. Então a gente tem um trecho de um texto em que a gente pode perceber que não há essa marcação do discurso. Então, por exemplo, o que está em vermelhozinho aqui, que eu separei para vocês, para ficar mais fácil da gente reconhecer, é a marca do nosso discurso indireto, quando eu tenho um narrador dizendo o que pensa Helena, ou o que faz Helena. Então, Helena chegou cansada, a gente tem a terceira pessoa do singular, tá? Eu já sei que não é um discurso direto. E em azul, a gente tem a marca do discurso direto, que é quando a Helena fala por si só. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Perceba que na organização do texto, não tem a separação desses textos, tá? Eu que coloquei em cores diferentes para a gente visualizar mais facilidade. Mas se a gente colocar ele todo escrito em preto, o texto por si só não vai me dar a separação desse discurso. Então, o discurso indireto livre vai ser mais difícil de perceber, mas não tão impossível assim, tá? É só manter a atenção. O trecho anterior está predominantemente no discurso indireto. Vamos pensar em como ele ficaria totalmente no discurso direto? Ó, Helena chegou cansada do trabalho, apenas tinha vontade de se deitar no sofá. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Ela sabia que tinha de cumprir suas obrigações. Vamos transformar esse discurso que está majoritariamente em discurso indireto livre, vamos transformar ele em discurso direto, tá? Chego cansada do trabalho e deito-me no sofá. Eu vou para a faculdade depois do almoço porque eu sei que tenho de cumprir com as minhas obrigações. E aqui a gente começa a pensar as marcas que tornam esse discurso adaptado em discurso direto. Quais são as mudanças perceptíveis? Vamos lá. Helena chegou cansada do trabalho. Eu tenho o verbo no pretérito imperfeito, ou seja, uma ação que foi concluída. Chego cansada do trabalho. A mudança para o discurso direto torna a mudança do verbo. O verbo passa a ser usado no presente do indicativo, ou seja, numa ação que está acontecendo. Essa é uma das primeiras marcas. A segunda, a gente tem apenas tinha vontade de se deitar no sofá, quando está no discurso indireto. Então, a gente tem a marca do se ali
indicativo de uso da terceira pessoa, né? Deito-me no sofá, na mudança para o discurso direto. E aqui a gente tem o indicativo de uso na primeira pessoa, o me, certo? Ela sabia que tinha de cumprir com as suas obrigações. Suas, que está grifado aí na tela, é um pronome possessivo feminino no plural. Suas, né? Compatível com a terceira pessoa. Enquanto que no discurso direto, a gente tem eu sei que tenho que cumprir com as minhas obrigações. A gente tem um pronome ainda possessivo, feminino, plural, mas ele é compatível com a primeira pessoa. Então, a gente tem as mudanças das conjugações dos tempos verbais, desculpa. A gente também tem as mudanças nos usos dos pronomes, tá certo? De forma geral, algumas mudanças acontecem para que a gente perceba que um discurso saiu de forma indireta para o direto. Mudanças possíveis, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, né? Possessivos e demonstrativos, na primeira e segunda pessoas gramaticais no discurso direto, passam para a terceira pessoa no discurso indireto. Então, a gente tem, meu, que é a primeira pessoa, passa a ser seu, terceira pessoa. Este, que é um pronome demonstrativo de proximidade, de lugar, né? Este que está perto passa para aquele que está longe. Os verbos no presente do discurso direto passam para o pretérito imperfeito no discurso indireto. Então, eu chego tarde, eu estou no presente. Passa para o pretérito imperfeito, eu chegava tarde, quando a gente passa para o discurso direto. Verbos no pretérito perfeito no discurso direto passam para o pretérito mais do que perfeito no discurso indireto. Então, ele chegava tarde, discurso direto. Ele chegara tarde, discurso indireto. Verbos no imperativo, ou seja, aqueles que exprimem ordem no discurso direto, passam para o subjuntivo no discurso indireto. Levanta-te. Esse é um discurso direto, é uma ordem expressa. E passa a ser ordenou que ela se levante. Então, percebem a mudança aí do verbo, do modo verbal, né? A mudança do imperativo para o subjuntivo. E a gente também tem mudanças no advérbio de lugar. Quando eu estou perto, ou seja, no discurso direto, que sou eu cometendo a ação, eu uso aqui. Quando eu faço essa mudança para o discurso indireto, eu digo ali, tá certo? Há uma mudança de tempo e de espaço. Analisar o discurso, minha gente, utilizado, se dará especialmente em textos narrativos, né? Esses tipos de textos nos contam histórias e precisam dar conta de inúmeras personagens que querem, ao seu modo, dar as suas opiniões e as suas versões das histórias. Então, é muito importante que a gente saiba para que se usa esses três tipos de discursos diferentes. Identificar quem pertence à voz do discurso nos ajuda a perceber as nuances da personalidade de cada personagem. Caso haja mal entendido, pode alterar a compreensão completa da história. Não só alterar a compreensão da história, mas faz com que a gente duvide muito da narração daquela história. Então, o narrador passa a ser alguém de quem a gente desconfia muitíssimo. E a gente não quer, a gente quer que toda história seja confiável, né, professora Adriana? Sim, professora. Professora Adriana, nossa aula está acabando. Pois é, voa rapidinho. Voa, me diga aí se você gostou dela. Maravilhosa. Olha, bem que falei que a aula prometia e foi bastante informações para a gente. Então, um beijão, até a próxima, pessoal. Isso, minha gente, obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários do YouTube e a gente volta num próximo encontro. Um cheiro e até a próxima.